Fala galera, tudo bem? Então agora nós vamos fazer a aula de redação, aulas 3 e 4 de redação. Na verdade eu vou fazer uma recapitulação porque na última terça-feira nós fizemos uma aula, tinham 6 pessoas na sala e nós fizemos essa aula. Então agora eu vou fazer uma review, né? Eu vou fazer essa aula novamente. É importante para quem estava, para vocês que vão ver pela primeira vez, tá? E vamos falar de compreender a proposta de redação, que é muito importante, né? Você acompanhar o enunciado para você não fugir do tema, para você não cometer algumas gafes que certamente tirarão pontos da sua redação. E isso é muito ruim. Eu falei para vocês do esqueleto da redação, a introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente falou muito sobre isso. E eu falei, inclusive, que nós nos atentaríamos mais para a introdução, né? Para ficar bem fixado, alicerçado, para depois nós pudéssemos desenvolver as outras partes do texto. Beleza. Então, recapitulando, a introdução é a sua tese, é a posição que você tem frente a um determinado assunto polêmico, né? Então, por exemplo, um assunto bem polêmico, eu vou falar sobre coronavírus, guerra comercial ou não. Você tem uma posição, você fala não, totalmente a China é culpada, os políticos, os líderes são culpados por conta de promoverem uma situação dessa a fim de saírem na frente numa guerra comercial, bababá. Então a sua posição frente a isso, né? É a sua tese, é aquilo que você vai defender. Então é a sua introdução. Desenvolvimento, por sua vez, são os argumentos que defendem a sua tese. São os argumentos que defendem a sua tese, né? Então eu tenho 3, 4 argumentos para defender a tese de que a China é culpada, por exemplo, e que se trata de uma guerra comercial. Então eu uso 3 a 4 parágrafos defendendo essa tese. Perceba, você fez a sua introdução, que é a sua tese, você defendeu a sua tese através dos seus argumentos, né, colocados em parágrafos, você fez 80% da sua redação. 80% da sua redação. Aí depois você vem com a intervenção e a conclusão, né, o desfecho, que você faz uma síntese aí do seu próprio texto e a sua redação está terminada. Simples assim. Se você fizer dessa maneira, você terá pelo menos 800 pontos. Nosso objetivo é 1000 pontos. São 1000 pontos, tá? São 1000 pontos. Nós almejamos aí chegar em 1000 pontos. Eu creio que vocês são capazes, né? Muito capazes, porque é uma sala muito politizada, muito inteligente, e eu sei que vocês vão conseguir. Então é o seguinte, nós vamos fazer algumas atividades de hoje, das páginas 251 e 252, né? Só que antes eu quero ler a introdução da redação que a Júlia me mandou. A Júlia da nossa turma, ela me mandou uma redação e eu quero ler a introdução dela. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Beleza. A Júlia escreveu assim, ó. É evidente que o avanço da tecnologia da informação tenda a modernizar cada vez mais os métodos de estudo. Tendo em vista isso, é crescente a necessidade do ensino à distância, a educação à distância no país, principalmente em meio da pandemia em que vive-se, né? Seria se vive atualmente. Porém, há muitos desafios a serem enfrentados para que o estudo à distância
seja feito e possa ser garantido a toda a sociedade. Então, olha só, obrigado Júlia por ter permitido ler a sua redação. Então perceba que a Júlia está falando de um tema que é a educação à distância, né? Vamos supor que a banca peça para você falar de educação à distância. Então você vai falar da importância que a sociedade tem de estar inserida nesse modelo de educação, que deve chegar a a todos os vieses, a todas as comunidades, né? Independentemente se é escola particular ou não, tal. Só que ela não poderia fugir para a questão do coronavírus, né? Ela só citou, né, de forma sutil esse vírus que colaborou para o desenvolvimento do ensino à distância. Eu achei que é uma introdução bem pertinente, ela se posicionou, a tese dela é a importância do desenvolvimento do ensino à distância no país. Parabéns, Ju, pelo seu texto e pela sua redação. Ora, página 251. As modernas provas de redação apresentam uma coletânea de textos que dão suporte ao tema e à reflexão, uma espécie de biblioteca que se pode e deve pesquisar para a construção do texto. Para a coletânea de textos são relacionados trechos de diferentes gêneros textuais, com diferentes ângulos do tema posto em discussão e diferentes opiniões. Por isso, um exame de redação se inicia por uma prova de leitura, por meio da qual se avaliam competências de apreensão e compreensão de significados. Então é interessante que aqui a apostila fala de apreender e compreender. Quando você apreende, você absorve a mensagem que o texto está passando. Ou seja, você está interpretando de forma adequada aquele texto. Agora, ao compreendê-lo, você faz a associação dessa mensagem, né? Você faz a associação dessa mensagem ao seu repertório pessoal, ao pré-conhecimento, aquilo que você conhece. Daí você está compreendendo. Uma maneira de colocar em prática, por exemplo, né? Então, apreender, absorver a mensagem, interpretar, compreender, associar aquilo que você já conhece, né, ao seu repertório pessoal, a outros textos, por exemplo, a intertextualidade, ok? E é importante que a apostila fala aqui que a primeira prova é a leitura dessa coletânea de textos. Por que a leitura? Porque se você pega, por exemplo, tem ali quatro textos que fazem parte dessa coletânea. Se você interpretá-los de forma errônea, você vai acabar defecando no seu texto, na sua redação. Porque você pega uma informação que você entendeu totalmente errado e você, por exemplo, quer acrescentar o seu texto, você não vai copiar o que está escrito na coletânea, não existe isso. Cuidado ao parafrasear, você não pode fazer isso, tem que ter como base, como alicerce, né, como ideia para você desenvolver as suas. Você pode interpretar o texto da maneira errada. Interpretando o texto da maneira errada, você escreve da maneira errada no que concerne ao desenvolvimento da sua redação, aquilo que você sustenta. Então você, de repente, pode entrar em contradição, né? Daí vai ser o quê? Uma incoerência. Eu interpretei aquele texto da coletânea de forma errada, eu estou achando que eu vou usá-la a meu favor, uma vez que eu sou a favor daquela tese que eu coloquei, daquele assunto, e eu acabo me prejudicando, porque na verdade ele fala contra aquilo que eu penso. Daí você acaba de destruir a sua redação. Então muito cuidado com isso. Você tem que apreender e compreender os textos da coletânea, porque eles estão ali para te ajudar, não para te prejudicar. Então a interpretação é a primeira prova. A interpretação é o momento que você também está sendo testado. Eles colocam ali para te ajudar, porém, se você não conseguir aprender o texto, você é totalmente prejudicado.
Exercício 1. O texto a seguir foi usado como base para o exame da redação da Fundação Getúlio Vargas. Insisto em comentar as vantagens e desvantagens do mundo virtual. Não perderei tempo em lembrar as vantagens. Elas entram pela cara da gente, tornam-se dia a dia mais indispensáveis e mais fáceis de manuseio. Fico então com as desvantagens, e uma delas remete ao processo de pensar e refletir. Desde que Aristóteles criou o método peripatético, os melhores pensamentos da humanidade vieram quando filósofos, inventores, matemáticos, músicos e poetas obedeciam àquele processo de pensar caminhando ou caminhar pensando. Beethoven passeava na floresta quando voltou correndo com a Sexta Sinfonia inteira na cabeça. Aqui fala. E foi assim que ele criou seu monumental sistema dedicado à razão pura. Aqui eu estou falando de Königsberg. Strauss compunha valsas passeando pelos bosques de Viena e Anchieta. E Anchieta escreveu seu poema nas areias de uma praia. Ficar plugado a uma tomada pode ser prático, mas não é criador. Viver plugado a uma corrente de pessoas e informações pode ser divertido e útil, mas agride o que o ser humano tem de melhor e mais insubstituível: o seu gosto, o seu erro, a sua miséria e a sua glória. Então aqui está falando do que? De método peripatético. Você acompanhou o texto comigo? Acompanhou aí, Pedrão, Bruno, Marco, Iris, todos aí? Quem mais? Derek, beleza? Todos aí? Fernanda, Júlia, Giovana. Eu não estou tendo feedback de vocês no grupo, no canal, no grupo do cursinho. Acompanharam a leitura? Então o que é método peripatético? É o ato de você caminhar pensando e pensar caminhando. Porque através desse método, esses grandes compositores, artistas, eles fizeram, né? Eles criaram, né? Eles inventaram, eles desenvolveram o que nós temos de melhor no mundo, no que concerne a valsa, no que concerne a sinfonia, né? O ato de caminhar pensando e pensar caminhando, né? E para isso eles saíram do quadrado de estar conectado, plugado, né? Aqui fala, ficar plugado a uma tomada pode ser prático, mas não é criador, né? Quando você tem um contato com a natureza, quando você está pisando, caminhando nas ruas, né? Quando você tem um método de caminhar pensando, que é um método peripatético, é um conceito que você aí apreende, né, desse texto, você desenvolve mais ideias, você tem ideias incríveis, né? Viver plugado a uma corrente de pessoas e informações pode ser divertido e útil, mas agride o que o ser humano tem de melhor, mais insubstituível: o seu gosto, o seu erro, sua miséria e sua glória. Quer dizer que ao vivo você pode ser você mesmo. O ato de gravar, de estar plugado, estar atrás de um aparelho, né, de celular, por exemplo, você pode ser mascarado, pode não ser você mesmo, ok? Então aí é um texto do Carlos Heitor Coni, é muito interessante. E nós vamos fazer a interpretação dele, que vai nos ajudar, desse texto, que vai nos ajudar a compor o nosso texto, beleza? Então eu vou encerrar essa parte do vídeo, vou começar outra, para não dar problema na hora de enviar. Beleza? Vamos lá.